Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor amador, estou aqui com o Murilo Gruschitz, treinador de corrida e corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês. Vamos lá para mais um episódio. Hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai ter uma boa repercussão, porque é um tema que eu acho muito interessante. É mais um suplemento, embora muitas vezes não seja considerado um suplemento. A gente vai falar de cafeína no esporte e, mais especificamente, cafeína na corrida. E aí, para a gente começar a falar desse assunto, vamos primeiro definir, né, do que se trata a famosa, a conhecida pela humanidade há tantos anos, séculos, milênios. É uma bebida, a substância psicoativa mais consumida na Terra. É uma coisa... É uma substância que tem efeitos neurológicos que é a mais consumida na Terra. Isso é um dado bastante importante. E começando pelo começo, né? O que é a cafeína? Então, a cafeína é uma metilxantina. E ela vai ter esse efeito psicoativo através da inibição do efeito da adenosina. Bom, para quem não é da área da saúde, talvez isso esteja um pouco difícil de entender, mas basicamente a adenosina tem um efeito no nosso cérebro de induzir o sono. Ela vai aumentar a secreção de um neurotransmissor chamado GABA, que é um depressor, certo? Então, quando a gente tem muita adenosina, a gente tende a ficar sonolento, a gente tende a ficar com um rendimento mais baixo, mais quieto, relaxado, às vezes desconcentrado, e com uma tendência mesmo a descansar, que também é importante. Mas aí a gente vai burlar esse sistema. A gente vai tomar a cafeína e ela vai bloquear o receptor da adenosina. Então, aquela adenosina que ia desencadear todos esses efeitos de sonolência não consegue atuar. Ela fica lá e não consegue ter o seu efeito. Não consegue promover a liberação de GABA. Consequentemente, você promove um estado de alerta, você promove um estado de atenção, você promove um estado de aumento do seu metabolismo. Então, basicamente, ela vai antagonizar. Então, se de um lado você teria sono, de um lado você teria tendência a dormir, tendência a ficar parado, você vai ter atenção, energia, eventualmente dificuldade para dormir ou aquele sono vai embora. Então, basicamente, é isso, tá? Esse é extremamente resumido. A gente vai falar dos benefícios, né, comprovados da cafeína, mas de uma forma extremamente resumida, seria esse o mecanismo de ação da cafeína. Tá, que a gente tá falando... Pode falar, Murilo. E André, só complementando, né? Você falou uma substância amplamente consumida, né? Inclusive, André aí tomando o seu café. Aqui é água, no caso. Mas já tomei café hoje. Bela xícara. Nos países ocidentais, 90% dos adultos consomem cafeína de alguma forma, né? E esse consumo, 96% dele vem de café, né? A bebida que nós todos conhecemos, refrigerantes e chás. E aí uma história interessante, André, eu não vou saber explicá-la muito bem, mas a cafeína, o efeito do café, né? Ele foi descoberto pela primeira vez, analisado pela primeira vez, através, se não me engano, de cabras, alguma coisa assim, né? Elas comiam os grãos do café, isso alguns milhares de anos atrás. Não lembro se eram monges que observavam, não lembro muito bem a história, mas percebeu-se que esses animais ficavam muito agitados, ficavam meio energizados, elétricos, não queriam descansar, e aí começou-se a perceber os efeitos ali do grão do café, né, que é rico em cafeína, sobre esses animais, né? E daí começou a se beber o café como forma de estimulante, né? Como você falou, tendo uma substância psicoativa que influencia no sistema nervoso central. Eu gostaria de mandar um agradecimento a esse monge que descobriu isso. Não sei se ele descobriu que a cafeína tinha esse efeito ou se ele descobriu o café, né? Assim, de qualquer forma, fica aí o agradecimento a essa pessoa que revolucionou a humanidade e tornou a minha vida viável. Com certeza. É a sociedade, o mundo, a civilização antes e depois do café, né? Exato. Com certeza tem uma diferença brutal. Exatamente. E aí, André, é muito interessante o que você falou, né? Porque se discute se é considerado suplemento ou não, né? Mas o que se sabe é que é uma das substâncias mais pesquisadas, né? No universo ali esportivo, de performance esportiva. A gente, só para também elucidar, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, André, é baseado principalmente em duas pesquisas, né? Pelo menos se você até tiver visto algum outro conteúdo,
fala aí, mas assim, a gente se baseou no posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, isso é bem importante a gente falar, né? Então, nada a gente está tirando da nossa cabeça aqui, a gente não vai prescrever como se utilizar cafeína, mas a gente vai trazer dados da ciência aqui, né? Baseado nesse posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva e também numa revisão sistemática, né? Com meta-análise, publicada é bem recente, se não me engano, 2022 ou 2023. Isso. 2023. A gente vai Então, a gente vai colocar trazer esses dados. as referências na descrição do episódio. Perfeito. Quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada. Mas o que se sabe, André, é que no começo do século XIX, então 1900, 1907, na verdade, foi a primeira vez que a faculdade de Cambridge publicou uma pesquisa falando sobre os efeitos da cafeína sobre a performance esportiva, né? E foi numa época em que ainda não era meio terra de ninguém, né? E as pessoas até testavam outras substâncias como cocaína, heroína sobre a performance esportiva. Então era uma loucura. Aí em Nossa. 1940 veio mais uma quantidade significativa de estudos e de 1970 em diante veio com mais força ainda e aí sim a gente construiu uma base científica muito forte sobre os efeitos da cafeína sobre a performance esportiva. Então, assim, de vários, entre aspas, suplementos, né, que a gente tem à nossa disposição hoje em dia, a cafeína é um dos mais bem estudados, tem a base mais forte científica e com seus resultados, né, positivos e negativos, prós e contras. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Muito bom. E ela chegou a ser banida? Chegou a ser banida como doping? Sim, André, até anotei isso, é muito legal, porque um dos estudos aqui ele menciona que a cafeína ela foi considerada pelo Comitê Olímpico Internacional em 1984. Esse comitê considerou a cafeína doping e deixa eu ver aqui, a Agência Mundial, né, Antidoping, a partir de 2000. Então, essas duas instituições, por algum tempo, consideraram a cafeína um doping. Uhum. E se algum atleta em competições nacionais, internacionais importantes, com teste antidoping, apresentassem quantidades, mesmo que pequenas, de cafeína na sua urina, eles poderiam ser banidos das competições. E aí, ambas as instituições tiraram a cafeína da lista de substâncias proibidas em 2004. E aí sim começou a se explorar Entendi. ainda mais a cafeína como substância que poderia, de alguma forma, potencializar o desempenho esportivo. Né? É claro que ainda existe, se não me engano, uma dosagem máxima, que se não me engano acima de 10 miligramas por quilo corporal. A gente vai falar de dosagens mais para frente, né? Uhum. Mas é interessante, né? Por algum tempo foi considerado doping. Sim, com certeza, é muito interessante. Isso mostra qual o tamanho e a robustez, né? Que para ser considerado doping, você tem que saber que aquela substância com certeza tem o efeito de potencializar a performance, né? Então isso Isso. mostra o quão convicto é a ciência em relação ao benefício esportivo da cafeína, né? Já que a gente... Isso, e aí esse benefício, né, André, ele é chamado de efeito ergogênico, né? Então, toda substância que melhora de alguma forma a capacidade física, o desempenho físico ou mental é considerada uma substância ergogênica. Então, talvez a gente utilize essa palavra mais para frente, então é legal explicar o que significa. Sim, com certeza. Então vamos pegar isso e vamos falar dos efeitos, né? Que a cafeína de fato ela Uhum. é capaz de promover, né? Eu vou falando aqui, se eu esquecer de algum, você Beleza. vai complementando. Então, assim, sabidamente ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, imagine a gente vai fazer, você vai correr uma corrida de 5 quilômetros, né? Ou de 10, ou de meia maratona, a corrida que for. Você Uhum. acha que vai ser mais adequado você estar no estado de alerta, no estado de energia, ou você está no estado de sonolência, de torpor? Então, ela é bem, como eu já falei, não quero ser repetitivo, ela, ao bloquear a adenosina, ela vai promover esse estado de atenção. Além disso, Uhum. tem um outro efeito que é a diminuição da percepção do esforço, né? Então, assim, Uhum. o atleta vai lá, tá correndo uns 5K, às vezes ele está numa velocidade tão alta como ele deveria estar, mas assim, sem a cafeína, mas com a cafeína ele não está sentindo tanto aquela dor, aquela sensação de força, né? Uhum. Ele consegue, entre aspas, tolerar melhor exercícios físicos prolongados e com grande intensidade, né? Uhum. Aí tem, Perfeito. além desses, acho que seriam esses, em termos de performance esportiva, são esses dois, né? É, é, É.
tem ainda outras coisas em relação ao metabolismo, né? Então, a cafeína ela Uhum. tem um outro efeito, ela é capaz também de aumentar a sua taxa metabólica. Então, existe uma discussão sobre esse tema um pouco. Sabe-se que ela é capaz de aumentar a sua taxa metabólica. O que a gente quer dizer com isso? Então, assim, se você pegar uma pessoa que não toma cafeína e uma pessoa que toma cafeína, esta mesma pessoa, ao tomar cafeína, vai começar a ter gastar mais calorias, mesmo estando em basal. Eu estou dizendo aqui que ela vai te emagrecer? Não, eu não estou dizendo isso. Tá? Eu estou Uhum. dizendo que ela é capaz de acelerar o nosso metabolismo, ou seja, gastar mais calorias, inclusive no repouso. Tá? Isso pode ou não ser benéfico dentro do contexto de uma ideia de perder peso, enfim. Uhum. É, Perfeito. Eu não vou sei fazer se. só um complemento também, André, em relação Claro. à percepção subjetiva de esforço, né? E o motivo pelo qual a cafeína reduz a percepção de esforço, parece que ela induz a produção de algumas endorfinas e de dopamina, né? A Uhum. dopamina é aquela substância que Sim, leva ao prazer. Então, tendo o aumento das endorfinas e da dopamina, a gente tem essa percepção subjetiva de esforço, de exatamente. certa forma, alterada. Então, pensa assim, numa escala de 0 a 10 que você dá para a intensidade do exercício que você está, aquela Uhum. famosa escala de percepção de esforço, se você sem a cafeína, talvez a 15 km por hora corresse uma percepção 8, talvez com ela você desse uma nota 6, 7, o que faz com que você suporte o exercício de uma forma talvez psicológica, mas também fisiológica, de uma forma um pouco mais fácil, mais Uhum. branda, né? E aí, André, tem uma outra característica também da E cafeína, deixa eu bem só aproveitar, evidenciada. deixa eu só Aham, claro. aproveitar, além da dopamina, também Uhum, promove a liberação de serotonina, que também traz a uhum, sensação de bem-estar, de prazer. Então, assim, perfeito. e é importante as pessoas entenderem, gente, que a gente começa a falar assim, a gente falou da adenosina, que dá sonolência, do GABA, que é um depressor. Não é que o Uhum, GABA e a adenosina são ruins, elas também têm essa função, a sua função, que inclusive que é uhum, fundamental para que a gente consiga dormir, para que a gente consiga relaxar. O que a gente está fazendo aqui, a gente está hackeando o nosso uhum, sistema e está liberando coisas que para a prática esportiva ou para outras uhum, coisas, por exemplo, pô, preciso estudar, não posso ter sono agora. Então você está hackeando esse sistema e está liberando hormônios que vão de encontro ao que você quer fazer naquele momento. Não é que a perfeito. serotonina é do bem e o GABA é do mal. Acho que vale a pena a gente Uhum, colocar isso, porque senão daqui a pouco vai ficar, com a gente não certeza. está demonizando aqui os neurotransmissores, né? Uhum. Cada um tem o seu papel. São importantes nos seus respectivos momentos, né? Mas como você Exatamente. falou, talvez durante a performance esportiva É, seja interessante, de certa forma, inibir algumas coisas, né? isso vai ser importante também quando a gente for falar dos efeitos negativos da cafeína. Isso, com certeza. Isso Vai aí. lá. Aí, André, a questão também, a cafeína, ela aumenta a disponibilidade de cálcio nos músculos. E o cálcio ele é importantíssimo ali para a contração muscular. Então, aumentando o fornecimento de cálcio para as contrações, então, de certa forma, você está favorecendo também a prática esportiva por conta disso. Uma outra questão, você mencionou ali o metabolismo, isso é um pouco ainda controverso, parece que talvez não seja bem por aí, mas ainda há alguns estudos que mostram que a cafeína faz com que nós utilizemos mais fontes de gordura como fonte de Sim, energia, ela né? promove Utilizemos lipólise. isso, a quebra da gordura para a produção de energia. De certa forma, a gente já falou isso em outros episódios, acontecendo isso no nosso organismo, a gente poupa um pouco os nossos estoques de glicogênio muscular, Sim. que a gente já sabe que são importantíssimos para a gente conseguir manter a performance esportiva num alto desempenho, né? Nossa intensidade de exercício mais alta. Então, se a gente retarda, a mesma coisa que o gel de carboidrato serve para retardar ah, A o, depressão do a nosso estoque depressão de. dos estoques de glicogênio. Perfeito. Então, se a gente faz isso também com a cafeína, fazendo com que o nosso organismo utilize mais fontes de gordura ali como fonte de energia, a gente retarda e a gente consegue manter, consequentemente, a intensidade do exercício mais alta por mais tempo. Então, pode ser que haja também um certo efeito positivo nesse sentido. Falando sobre isso, Murilo, é muito Uhum. interessante. Você está falando de glicogênio. Mais um benefício que eu vi recentemente, um estudo que mostrava que que a gente fala sempre da cafeína no pré-treino, né? Sim. É um dos é o pré-treino, acho que o mais consagrado que tem, né? Ou o pré-prova. Mas eu Uhum. estava vendo justamente sobre o estudo da cafeína no pós-treino. E esse efeito sobre os estoques de glicogênio, ela pode ajudar também depois que você faz um Recuperação. exercício longo, um exercício Uhum. intenso, você depleta esse estoque, não só ela diminui a velocidade com que você vai depletar, mas ela auxilia e acelera a recuperação desse estoque de glicogênio.
Então, Uhum. realmente, assim, seria também um bom pós-treino, né? Uhum. Nossa, que legal, isso eu É não muito sabia, que interessante. bacana. Muito, que legal. Bom, aí, assim, isso acho que no âmbito esportivo a gente falou basicamente tudo. Tem outros pontos Uhum, aqui, a cafeína, né, principalmente o grão de café, ele tem a capacidade de liberar polifenóis, tem um efeito antioxidante. Então, uhum, aquela história do vinho, né, que tomar isso tá meio caindo por terra também, mas tomar uma taça é, de vinho todos os dias, né? Por quê? Porque a uva tem muito polifenol, que é um uhum, antioxidante, né? Então, o antioxidante ele produz uma capacidade de recuperação muscular, diminuição do estresse oxidativo, que a gente chama, ou seja, é uma substância que, entre aspas, vai promover ali uma recuperação da nossa saúde metabólica, e mesmo até tem gente que defende isso para prevenção de câncer. uhum, A inflamação é a nossa inimiga para praticamente toda doença crônica e degenerativa, né? Então, assim, uhum. só que aí, gente, não é por que que não é aí não é bem a cafeína, né? É mais o café mesmo, né? Então é Aham, importante a gente pontuar isso porque a gente vai falar depois sobre as formas de você usar a cafeína, né? E assim, uhum, parece um termo meio feio, né? Usar, mas é usar mesmo, né? Você está uhum, usando ali uma droga com um objetivo específico. Existem estudos também com uma robustez de literatura um pouco menor de redução de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Então, assim, tem aí vários possíveis benefícios do uso da cafeína. É óbvio que a gente vai falar de dose, sempre partindo do pressuposto que é um consumo moderado. uhum. Perfeito. André, a gente falou agora então dos benefícios da cafeína, né, sobre o nosso organismo, como que de certa forma poderia melhorar ali a performance esportiva e de forma um pouco mais direta, né, o que que os estudos mostram, né, em relação a essa melhora de performance Isso, esportiva? vamos quantificar esse benefício. Basicamente, oi? Vamos quantificar esse benefício, vamos ver quanto que E pode ajudar, né? quantificar, né? Assim, de forma geral, os estudos quantificaram a performance esportiva de duas principais formas. Uma delas foi através de testes contra-relógio, então nada mais é do que percorrer uma determinada distância no menor tempo possível, que é aquele cenário bem fidedigno com provas de corrida, né? Querendo ou Uhum, não, a gente tenta sempre bater os nossos tempos, correr cada vez melhor, então é uma forma bem fidedigna ali de reproduzir o que acontece no dia a dia ali de um corredor, né? Ou de qualquer atleta de endurance. E a outra forma é através de testes até a exaustão, né? Que para mim é quase um método de tortura, né? Basicamente uhum. você pegar o indivíduo ali da pesquisa, colocar por exemplo, na esteira, né? Para quem fez teste em bike, Ou na colocar ali bike. uma velocidade, né? Uma potência pré-definida e falar assim, olha, você vai ficar aí fazendo exercício até você não aguentar mais. Uhum, E ambos esses tipos de testagem, né, de metodologia de teste, a cafeína se mostrou positiva nos resultados, né, de forma significativa. Parece que os resultados sobre o tempo até a exaustão são ainda mais relevantes do que os resultados sobre testes contra relógio. Então, a cafeína parece que ela tem um efeito, parece que existe até uma curva assim, que mostra que quanto mais duradoura a prova ou uhum. o exercício, né, em si, mais benéfico é o efeito da cafeína sobre a performance. Então, quanto mais longa a prova, por exemplo, quanto mais longo o seu treino, mais benéfica vai ser a cafeína para o seu desempenho. Acho que tem um pouco do efeito daí da parte mental, né? A Uhum. capacidade de você tolerar e continuar e aguentar um pouquinho mais, né? Que acho que é isso que é o teste até exaustão, né? Uhum. Exaustão é uma coisa que é um pouco subjetiva, né? O que Uhum. é exaustão? Tipo assim, pô, caí no chão, não aguento mais? Não, é a hora que a pessoa fala, não aguento mais, para. Mas será que ela Uhum. conseguiria dar mais 10 passos? Uhum. Entendeu? Então acho que entra muito nesse Uhum. contexto. E Isso. esses boosts de performance, Murilo, só para a gente quantificar, eu sei que isso é variável, depende do Uhum. estudo, mas o que eu encontrei, e nós encontramos na literatura, é um benefício de 1 a 4% Uhum. que em diferentes testes. Tem teste de 5K, tem teste de meia maratona, tem teste de até exaustão, que pode Uhum. parecer pouco, né? Pô, vocês estão fazendo o episódio inteiro para de 1%, gente, 1%, 2%, 3%, 4% é muita coisa, É tá? muito. A nossa analogia de sempre é o que a placa de carbono vai te oferecer, no melhor cenário, tá? No Uhum. melhor cenário,
Se você conseguir 4% de ganho de performance com tênis de placa de carbono, nossa, você se adaptou totalmente a esse tênis. Ele é muito Uhum. bom mesmo e você conseguiu usufruir esse benefício ao seu máximo. Então é relevante, sim, tá? Muito mais barato também, né? Depende, mas depende É, do quanto de depende. café você vai tomar e de Depende, qual café mas você vai tomar. Mas depois de eu enfim, falar das formas de consumir a cafeína, né? Mas, por exemplo, em cápsulas de café acaba sendo muito mais barato, muito né? mais barato, né? E é bem isso mesmo, André. Isso você falou, a performance esportiva é aumentada dentro dessas porcentagens. Tem alguns estudos que falam até um pouquinho mais, até 7%, mas não passa muito disso. Mas é um aumento bem considerável, né? É. Principalmente quando a gente está falando em alta performance, né? Em atletas profissionais, Sim, isso sim, é sim. muito relevante. Com certeza. Bom, a gente está aqui falando e vocês vão achar que o episódio é patrocinado por uma empresa de café, porque a gente só está falando dos É, benefícios, mas infelizmente não é a verdade, esse episódio não é patrocinado. uhum. Então, assim, acho que vale muito a pena a gente falar dos efeitos negativos, Murilo, porque, pô, nem tudo são flores, né? A gente tem que trazer aqui o contraponto. Quer começar falando e qualquer coisa eu complemento? Pode ser sim, André. Vamos lá. Efeitos negativos da utilização da cafeína, né? Eu vou citar o primeiro deles, que é por inibir ali, né, os receptores de adenosina, levar a um maior estado de alerta. Isso pode levar a um aumento da ansiedade em pessoas que têm essa predisposição, né? Então, e consequentemente, esse estado de alerta, quando a cafeína é consumida, a gente vai falar ainda do tempo de meia-vida dela, etc., mas se a cafeína for consumida em horários não tão propícios ali do dia, você pode até ter uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de pegar no sono, então uma insônia, você pode ter uma redução da qualidade do seu sono, né? Então você pode até dormir, tem gente que fala, eu consigo dormir, mas talvez você consiga, mas não tenha um sono tão profundo, tão reparador Uhum. quanto teria se não tivesse consumido essa cafeína. Tem alguns relatos também de taquicardia, né? Então, aquela batedeira ali no peito, Uhum. palpitação, dor de cabeça. Então, tem alguns efeitos assim adversos que devem ser analisados com cuidado, né? Uhum. Então, pessoas que têm uma predisposição ali para doenças cardiovasculares ou alguém que Exato. tem uma doença Hipertensão arterial. cardiovascular, isso, hipertensão arterial, entre outras doenças cardíacas, deve ser analisado com cuidado a utilização. Né? Então, mais uma vez, a gente não está falando para ninguém sair por aí tomando. Está levantando ali a possibilidade da cafeína como uma substância que possa ajudar nos seus treinos e na sua performance em provas, mas deve ser analisado com um profissional da saúde, né? Um nutricionista, um médico, alguém Uhum. que vai conseguir quantificar dosagens e vai saber dizer se é algo que você pode consumir com segurança ou não. Exato. E assim, eu acho que tem algumas coisas aí, então assim, foi falado de várias coisas, acho que a ansiedade que você falou é fundamental, porque vivemos uma epidemia de ansiedade, né, e também vivemos uma epidemia da busca por performance aí, que nem tanto no esporte, né, no esporte também, mas às vezes aquela pessoa que está no trabalho, café, 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 porque eu não posso fazer, eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que terminar esse trabalho, e daqui a pouco a Uhum. pessoa está extremamente ansiosa e tendo os efeitos adversos, né, e a pessoa pode ter aumento de frequência cardíaca, não sei se você falou, e principalmente se Não, você mas... for uma pessoa cardiopata, isso é muito Uhum. importante. Às vezes, vamos supor, a pessoa sabe que ela é hipertensa, obesa, diabética, ela já teve um Uhum. infarto, ela está tentando voltar ali do ambiente de sedentarismo e está começando no esporte. E ela fala assim, pô, quero acelerar aqui minha melhora, tô animado, e aí ela, dentro desse contexto aí de fatores de risco predisponentes para, por exemplo, ter um infarto, ela vai Uhum. lá e resolve tomar cafeína. E toma uma dosagem de cara muito elevada. Uhum. A cafeína pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar a frequência cardíaca e pode sim desencadear, por exemplo, um infarto. Tá? São casos Sim. extremos, mas para esta pessoa que já tem uma predisposição, às vezes esse aumento de frequência cardíaca, esse aumento de pressão pode ser o que faltava para a pessoa ter um evento, né, cardiovascular sério. Uhum. Então, claro, não precisa talvez necessariamente passar no médico só para saber se você pode ou não pode tomar cafeína, mas saiba como está a sua saúde antes de testar esse método. E Uhum. teste-o Perfeito. de forma gradual, né? Não vai, já sei, quero fazer, eu que vou logo com a dose máxima, vou tomar aqui uma cápsula que tem 500 miligramas de cafeína. Calma, vai com calma. Uhum. Começa devagar, vê como o seu corpo responde. Até porque tem pessoas que são super respondedores, a gente vai falar isso mais pra frente, pessoas que não respondem, tá? Isso é muito importante.
Um outro efeito adverso comum, Murilo, que se eu não me engano você não citou, é o desconforto gastrointestinal, né? Isso. A cafeína, ela pode inclusive ser um adjuvante para quem tem prisão de ventre, a obstipação intestinal, tá? Então, assim, não é coincidência para você que acorda de manhã, come, tome sua xícara de café e aí tem vontade de fazer número 2. Isso não é coincidência, né? Hum, Ela é capaz, justamente por ser um estimulante, de estimular o nosso trato gastrointestinal e aumentar o trânsito intestinal. Só que uhum. num efeito excessivo, pode, por exemplo, no meio da sua meia maratona, desencadear a vontade de fazer número 2. E aí? É. Né? Então, assim, ou pior, né? No meio do seu trabalho, você está tendo um problema. Então, assim, tem pessoas que não toleram, tá? Tem pessoas que não toleram, porque já tem uma sensibilidade do trato gastrointestinal, isso é muito individual. Então, tem que tomar cuidado. E eu também pontuaria aqui a restrição em relação à gestação, né? Mulheres grávidas, Hum. sempre minimizar ao máximo, se possível, evitar, tá? Pelo menos no primeiro trimestre e depois, se continuar quiser muito, tomar em doses bem baixinhas, porque tem Uhum. associação com restrição de crescimento fetal, é um pouco controverso, mas tem, e a gente, obviamente, quer o melhor ali para o bebê, então acho que não vale a pena tentar deixar para depois. Perfeito. Acho que tem um outro ponto, Murilo, que eu acho que não é bem um efeito adverso, mas é uma consequência. E Tá. eu vou dar o meu relato aqui que eu descobri que eu sou completamente dependente de cafeína. Eu não sabia disso. Não Uhum. sabia disso, mas a cafeína, eu sabia que ela podia causar dependência, mas eu não tinha noção do quão dependente eu sou. Eu tive uma síndrome Hum. de abstinência, porque eu fui fazer justamente a ergospirometria, e assim, Aham. foi chocante. Eu nunca imaginei que ia ser tão intenso. Eu tive uma dor de cabeça que assim, eu Uhum. tomei 2 gramas de dipirona, não passava. Depois eu tive que tomar de novo, não passou minha dor de cabeça. Fiquei extremamente sonolento, não consegui trabalhar nesse dia. Não Uhum. consi assim, irritabilidade no talo. E assim, eu fui dormir pensando: "Eu só quero que o dia de manhã chegue para eu poder tomar um café de manhã". Assim, é uma É. coisa foi horrível, eu nunca poderia imaginar. Então assim, para quem toma café todo dia como eu, né, e principalmente se você gosta de café, você toma café todo dia mesmo, né, a gente não pula, né, acho que a maioria das pessoas tomam café todo dia. E eu não sabia que eu era dependente, até um dia que eu precisei ficar sem, e foi chocante. Não sei se você também já teve uma síndrome e assim, ser dependente nunca é bom, né, de nada, Aham. né, então eu colocaria aí como um possível efeito adverso, é uma coisa que a pessoa tem que ver se ela quer isso para ela ou não, enfim. Talvez tenha relação com a liberação de dopamina, né? Que a gente sabe que Uhum. coisas que liberam dopamina em excesso são extremamente viciantes, né? E talvez o café tenha uma relação de vício por conta disso, não sei, estou levantando aqui. Mas assim, eu já tive essa experiência também por conta de um exame, não lembro qual foi o exame que eu ia fazer, mas também não tomei, normalmente tomo café de manhã, 2 vezes de manhã, e eu só fui tomar café lá por volta das 3 horas da tarde. Assim, dor de cabeça muito grande, coisa que eu quase nunca tenho, é raríssimo. Até pouco tempo eu nem sabia o que era dor de cabeça. Já tive também uma vez que eu consumo cápsulas de cafeína em treinos, principalmente os treinos mais longos que eu faço. Eu tomo meu café de manhã e uma meia hora, 1 hora antes de sair para o treino, eu tomo uma cápsula de cafeína. E teve uma vez que eu testei 2 cápsulas de cafeína, testei 400 miligramas de cafeína numa prova, que não era minha prova principal, não era uma prova alva, era uma prova de 18 quilômetros que eu estava fazendo como preparação para uma meia maratona, e decidi testar. Então, tomei meu café normal de manhã, líquido, o café, café Uhum. mesmo, e 2 cápsulas de 200 miligramas de cafeína. Então, ingeri ali muito próximo do que a gente tem ali como dosagem próxima Máximo. do máximo ali para o meu peso corporal. Depois a gente vai falar de dosagens também. E foi engraçado, porque naquele dia eu acordei, tipo, 4h15 da manhã, corri 18 quilômetros, cheguei em casa, acho que eram 9 e pouco da manhã, falei, vou tirar um cochilo, né? É impossível dormir. Eu fiquei 1 hora assim ligadaço, assim, nem não vinha nenhum bocejo assim, enquanto eu tentava dormir. Foi muito engraçado, assim, Uhum. como ainda estava no tempo ali de não tinha chegado na meia vida ainda da cafeína, então ainda estava com ela super alta ali na minha corrente sanguínea, com certeza, e eu não conseguia dormir em hipótese alguma. Isso, então, assim, esse é um outro efeito, acho que talvez, sinceramente, acho que esse é o efeito adverso mais importante, assim, na Hum, prática do dia a dia, né, que é hum, a insônia, né, assim, quem já teve um episódio de insônia sabe como é ruim, né,
ter insônia. E assim, gente, eu vou falar uma frase aqui que eu acho que é muito importante. Por melhor que a cafeína seja, ela não é melhor do que uma boa noite de sono. Não Aham. existe um potencializador de performance maior do que o sono e na quantidade adequada, com a qualidade adequada, de forma crônica. Então, dormir bem Uhum. quase todos os dias. Isso é o que vai promover a sua recuperação, sua supercompensação, o seu ganho de performance, tudo, o bem-estar. Então, assim, por mais que eu ame café e goste da cafeína como um potencializador de performance, eu prefiro dormir. Né? Esse é o motivo pelo qual o meu último café é o café depois do almoço. Tá? Isso. E aí, você falou de meia-vida, Murilo, eu vou aproveitar para falar assim, qual é a meia-vida? E depois a gente vai traduzir o que significa meia-vida. A meia-vida é de 6 a 7 horas, isso é variável, tá? Uhum. Tem pessoas que demoram mais para metabolizar, tem pessoas que demoram menos, mas a cabeça é o seguinte, tomei um café meio-dia. Às 6 da tarde, você está com meio café no seu sangue. À Uhum. meia-noite, você está com um quarto de café no seu sangue. Então, Uhum. mesmo que você tome café ao meio-dia, à meia-noite você ainda tem cafeína no seu sangue. Perfeito. Então, assim, às vezes a gente toma assim, não, mas agora 2 da tarde, tranquilo. Já você vai tomar às 2 da tarde, a mesma coisa. 8 horas da noite você vai estar com metade do efeito da cafeína ali. Uhum. Então, é um pouco mais longo do que a maioria das pessoas pensam. Então, assim, a insônia é terrível. Se você tem insônia, pense bem antes de pensar em cafeína como um suplemento. E se Uhum. você, e se mesmo assim você quiser fazer uso, tente fazer uso bem distante do seu horário de Óbvio. dormir. Se você treina à tarde, talvez não seja uma boa. Você vai tomar ali uma cápsula de café às 6 da tarde, você vai estar com cafeína na hora que você for dormir, com certeza. Então, eu Uhum. acho que esse é um É, cuidado importante. sim, eu achei até alguns estudos que falam até em 10 horas para o tempo de meia-vida, mas aí também já é exagero, são Não, é que é exceções, né? variável, Murilo. É muito Varia de variável. pessoa para Cada um pessoa. metaboliza. Exemplo que acho que ilustra bem. Todo mundo tem aquele amigo que toma uma Uhum. cerveja e fica completamente bêbado, Sim. né? Geralmente orientais, Uhum. sim. Isso. Sim. Por quê? Porque ele tem um déficit de Uhum. metabolização do álcool. E você também tem aquele amigo que toma uma caixa de cerveja e parece que não aconteceu nada. O café é Uhum. igual. Tem gente que Mesma coisa. toma e fica elétrico, tem gente que toma e parece que não tomou nada. Então é muito Uhum. importante, acho que isso é uma bela dica. Conheça o seu corpo antes de colocar assim, vou tomar cápsula de café, vou comprar um gel com super café. Calma. Conheça Uhum. o seu corpo. Entenda como que ele responde à cafeína, que você vai ter uma chance melhor de tirar o que ela tem de bom, sem correr o risco de sofrer com o que ela tem de ruim. Perfeito. E aí, André, já puxando um gancho, que você falou dessa diferença individual, né, no metabolismo, né, da Uhum, cafeína, na utilização, né, da cafeína por cada um. uhum, E também tem muito a ver com o uso contínuo que essa pessoa faz de cafeína, né? Se a pessoa fica mais acostumada ou não à ingestão diária de cafeína. Então, é bem provável que pessoas que não façam uso diário de cafeína se beneficiem mais da suplementação, né, de uhum. cafeína para performance esportiva. Tem a questão genética, né, que tem a ver com é, o metabolismo do café, da cafeína. E também é interessante que eu dei uma lida aqui e vi que não existe uma diferença para os efeitos da cafeína em sexos, né? Então, homens ou mulheres não tem diferença. Também não tem diferença com idade nem nível de condicionamento físico. Então, eu achei isso muito É interessante também. interessante, bem interessante. Uhum, Muito uhum. bom, Murilo. Acho que a gente conseguiu aqui colocar os principais benefícios, malefícios, riscos. Acho que tem mais um ponto também, ó, o pico do café. Quando que a cafeína Sim. atinge o pico? Não, exatamente. Isso é uma das coisas que eu ia falar agora. Então, Boa. tomei uma xícara de café agora. Quando que Uhum, eu vou estar no pico da cafeína sanguínea? Assim? Quanto que de fato eu uhum, vou estar no ápice do seu efeito? uhum. Aproximadamente 1 hora, mas pode variar de 30 minutos a 2 horas aproximadamente. Ou seja, se você quer ter um efeito já sobre a sua performance, o consumo deve ser feito ali mais ou menos 1 hora antes do início da prática esportiva, né? É, a utilização, né? Você pode ir para eventos muito longos, né? Como ultramaratonas, provas longas de triatlon,
e etc., eventos muito duradouros, você pode também fazer a ingestão de cafeína durante a prática esportiva, para que você mantenha sempre os níveis de cafeína elevados na sua corrente sanguínea. Talvez não precise Perfeito. ser uma dosagem tão alta quanto antes da prática, mas você faz, de certa forma, uma manutenção dessas taxas de cafeína na sua corrente sanguínea para manter os benefícios dela durante essas longas horas aí de exercício. Boa. Isso é importante porque tem duas coisas aí que eu queria adicionar. Primeiro que o começo, não é que ela demora uma hora para começar a ter efeito. O começo da cafeína é super rápido. Você toma uma Sim. xícara de café, é coisa de 15 minutos, você já está sob efeito da cafeína. Porém, esse Uhum. efeito ele vai subir lentamente, atinge o seu pico em uma hora e depois ele vai caindo lentamente, né? Isso. O que é importante? Se você for, o Murilo comentou aqui, né? Tomar uma hora antes, isso se você quiser que o pico do efeito seja no começo do seu treino. Se você Uhum. quiser que o pico não seja no começo, vou dar um exemplo aqui, maratona. Então Uhum. vamos supor, você vai acordar, tomar um café. Provavelmente você vai demorar mais de uma hora para começar a correr, né? Então você já vai você vai correr, vamos supor, 2 horas depois que você tomou o seu café da manhã. Você já vai ter passado do pico, vai estar caindo. Então é importante que você se planeje, né? A maratona, por exemplo, vamos pegar aqui um corredor médio que vai correr ali entre 3 horas e meia e 4 horas. Você quer o Uhum. seu pico na primeira hora ou você quer o seu Uhum. pico lá depois dos 30 quilômetros, quando o bicho pega de verdade? Então isso é muito Isso. interessante, dá para você se organizar. Então vamos supor, toma o seu café, com 1 hora de maratona, toma um gel com cafeína. O que vai acontecer? Lá pelas suas 2 horas, você vai ter um novo pico. E, eventualmente, você pode até fazer uma estratégia de tomar um terceiro pico em algum momento lá no finalzinho da maratona. Aí depende muito do seu tempo de prova, de quanto de café você vai consumir. Tem várias Uhum. maneiras que você pode brincar para utilizar isso de uma forma inteligente, né? E é óbvio que, nesse ponto especificamente, o nutricionista pode ser muito importante para justamente fazer esse planejamento com você. E Com sempre, certeza. sempre, sempre testar essa estratégia, de preferência, se for maratona, num treino longo e tudo mais. Assim como o tênis, né? Você nunca vai usar um tênis novo no dia da sua prova. Exato. Com suplementação é a mesma coisa. Você precisa testar, ver quais são os efeitos adversos que acontecem com você. Você sente desconforto gastrointestinal, não sente? Que Uhum. tipo de prova você vai fazer? Você vai fazer uma prova de 5 quilômetros, na qual você só quer ter ali uma alteração, talvez, na percepção de esforço, né? Já que é uma prova tão dura, né? Uhum. Mas de curta duração, então talvez o consumo uma hora antes. Mas o seu exemplo ali da maratona foi excelente, né? Você pode alterar a estratégia de ingestão da cafeína conforme as suas intenções com ela e também conforme a duração do evento que você vai participar. Exato. E esse efeito que demora, essa meia-vida longa, que é ruim para insônia, é boa para a prova, né? Porque Uhum, você não precisa se preocupar tanto para uma prova curta, você não precisa se preocupar tanto com essa queda de efeito. Você vai tomar e você vai conseguir desfrutar do efeito dela durante toda a prova. perfeito. Um outro ponto, Murilo, a gente está falando de café e eu sei que, embora eu não entenda essas pessoas, eu sei que essas pessoas existem. Pessoas que não Aham, gostam de café. aham. Então, assim, se você não gosta de café, primeiramente sinto muito, acredite, sua vida vai melhorar, um dia você vai ser feliz. Brincadeira, gente. Cada um E, tem o, é- e, dire... é- tem o direito e de aí eu sei gostar que do que você. quer. Eu sei que você gosta de café também, André, e café é bom também, assim como eu. A gente Hum, mora em casa, não sei o que lá. hum, Então, para quem não gosta, fica a dica. Talvez você só esteja tomando o café errado. exato. Que Pode acontece ser, muito isso. pode ser, pode ser. Mas, assim, a indústria, obviamente, está atenta e, obviamente, criou alternativas, né? Para que essas pessoas que Uhum, não tomam café. A primeira alternativa, que é muito óbvia, é outras bebidas que têm cafeína, mas não são café. uhum. O exemplo mais clássico é o chá verde ou o chá Sim. preto. A grande maioria dos chás, né? Tirando o camomila, o chá mate tem cafeína, chá preto tem cafeína, chá verde tem muita cafeína, então todos esses têm cafeína, tá? Então, Uhum. você tomar um chá verde, você potencialmente vai ter o mesmo efeito. E outras bebidas industrializadas, né? Então você tem aí os próprios refrigerantes, você tem os energéticos, todos Uhum. esses têm café. Eu até trouxe aqui algumas, só para a gente ter uma ideia. A gente tem também géis de carboidrato com cafeína. Você até mencionou no Exatamente. exemplo da maratona. Você tem hoje em dia à sua disposição cápsulas de cafeína anidra, né? Que é a cafeína desidratada, então sem água ali, é um pó branco que eles colocam em cápsula e você pode ingerir.
E a grande vantagem, né, André, tanto dos géis quanto das cápsulas de cafeína, é realmente a quantidade de cafeína, quantos miligramas de cafeína você tem ali à Exato. sua disposição. Que agora você pegou ali, vai falar para a Isso. gente quantidades, né, exemplificar um pouquinho. E aí, porque a gente sabe que para efeitos ergogênicos, né, da cafeína, o consumo ele deve ser mais ou menos de 3 miligramas a 6 miligramas por quilo corporal. Então, vamos supor, um homem de 80 quilos, ele vai consumir ali de 240 miligramas a 480 miligramas de cafeína. E agora, com os exemplos do André, vai ficar muito nítido como é difícil atingir Uhum. esses valores, talvez com chás, com refrigerantes, Uhum. né? Com café mesmo, né? Bebida café é Uhum. difícil, com expresso, com café filtrado, etc. Por isso que essas alternativas realmente desenvolvidas para a modalidade, para a prática esportiva, possuem uma quantidade maior de cafeína, então elas são um pouquinho mais fáceis ali de Exatamente. você ingerir e atingir esses valores. Exato. Então, assim, gente, só para vocês entenderem, uma Coca-Cola, né, uma lata de 350 ml, de 30 a 35 miligramas de cafeína. Né? Então, Uhum. para a gente chegar, como o Murilo falou ali, em 300, 400 miligramas, você vai ter que tomar muita Coca-Cola. Né? Então, Sim. tem esse ponto. Xícara de café, né, o café nosso de cada dia, aproximadamente 95 miligramas. E aqui, gente, é importante a gente entender. Um outro efeito que nós não falamos do café, possui um efeito diurético. Tá? Então, isso aqui, quando se fala uma xícara de café tem 95 miligramas, é importante a gente entender que uma xícara de café é quantificada como 240 ml. Uhum. Para a gente chegar em perto de 200 miligramas, que seria ali a banda inferior do benefício, do benefício, a gente teria que tomar 480 ml, quase meio litro de café. Tomar Uhum. 480 ml de café e ir correr, o que, que vai acontecer? Você vai precisar parar Piriri. para fazer xixi. Você E vai também precisar ele vai dar parar um para fazer desconforto xixi. gástrico, talvez, É, né? ele pode ter desconforto gástrico. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Né? Ah, Uhum. então eu vou tomar o energético. O energético, uma lata tem mais ou menos 80 miligramas, então é muito parecido com o café. Um outro Uhum. ponto importante do café, que esse é um ponto que a gente não falou, que eu acho que é muito importante. O café tem uma variabilidade da concentração de cafeína por marca, Uhum. tipo da torragem, por tempo de armazenamento. Então, se o café foi torrado e armazenado há 2 anos atrás, você abre, pode ser que a cafeína já tenha saído. Então, uma das desvantagens do café, propriamente dito, embora eu ame café, é que você não tem certeza absoluta de quanta cafeína tem ali. Né? Então, Uhum. isso é um ponto muito importante. Você vai fazer uma viagem para fora, você está acostumado a tomar o seu café ali dentro de casa. Aí você chega num outro país, compra um café no supermercado. E aí, quantos miligramas de cafeína tem nesse café? Essa é É. uma dúvida bastante importante. Para quem está ouvindo a gente também e gosta de café, curte café como a gente, e entende um pouquinho ali, né, da diferença de um café convencional do supermercado e aquele café especial, né? Talvez você já tenha ouvido falar ali o termo café arábica, né? Que é o grão de café de melhor qualidade, etc. O café arábica tem muito menos cafeína quando comparado ao café robusta, que é o café mais tradicional que a gente encontra no supermercado. Então, pensando em performance esportiva, o café de melhor qualidade talvez não seja tão adequado assim. Também varia conforme o método de preparo, Exato. né? Então, por exemplo, um café filtrado, que a água passa ali rapidamente em contato com o café moído, tem menos cafeína do que, por exemplo, um café produzido numa prensa francesa. Para quem sabe, aquele equipamento Uhum, parece tem tipo uma redinha que desce, né? uhum, Uma prensa, né? A uhum. prensa francesa. Então, ali tem muito mais, porque o café, a água fica muito mais tempo em Mais contato tempo. com o café. Então, O tem expresso também tem mais. O tem mais expresso, por conta da justamente pela pressão. pressão do expresso, né? A máquina ela faz Uhum. uma pressão muito forte e extrai com mais intensidade a cafeína do Sim. café. Então, assim, Uhum. isso é muito interessante mesmo, Murilo. Bem É, colocado. é. Então, É isso, assim, é. Então, nessa variabilidade. a variabilidade é grande. Então, esse é um ponto que Uhum. talvez seja contra o café propriamente dito. E aí, como o Murilo falou, tem cápsulas, né? Tem os géis. Eu encontrei um gel, não vou falar a marca, mas eu Uhum. encontrei um gel com 200 miligramas, né? Que é mais. A maioria dos géis, isso é muito variável, tá, gente? Mas a maioria dos Aham. géis tem 100 miligramas. Eu Sim, encontrei um que é 200 miligramas. E bastante eu tenho coisa. utilizado nos meus treinos, né? Obviamente eu não tomo todo, eu vou intercalando com os géis sem carboidrato, ou sem Aham. cafeína. Uhum. E ele tem tido um efeito bem interessante, assim.
Além do que o sabor é café, então é bem gostoso. Legal. Bom, então falamos da dose, então a princípio de 3 a 6 miligramas para você suplementar. Até Acima 9 miligramas, alguns estudos mencionam, né? Mas assim, ficando numa quantidade ainda considerada saudável, né? Que não possui riscos, né? É de 3 a 6, né? Porque a gente sabe que consumos acima, até antes da gente gravar, você falou, consumos acima de 400 miligramas, né? acima de 500 e principalmente acima de 600 É. miligramas começam a trazer, os benefícios começam a ser bem mais relevantes. Então, assim, evitem passar de 600 miligramas, embora seja Isso. bem difícil, né? Essas cápsulas que Muito. você toma, Murilo, tem quantos miligramas? Só por curiosidade. 200. 200. 200 Então miligramas. seria... Então, assim, você toma uma 200. antes do treino, geralmente. Eu tomo Aí você uma. Eu toma o já seu tomei duas, mas café, assim... você toma o seu Isso, café, perfeito. legal. Você Eu deve tomo uma xícara de café, que talvez tenha ali uns 90 miligramas, perto, mais minha cápsula. Pronto, eu já tenho ali pelo menos 3 miligramas de legal. cafeína por quilo. Já tomei 2 cápsulas, não achei que o efeito foi benéfico, nem consegui dormir depois da prova, aí, como eu mencionei. Então, hoje em dia, eu mantenho esse consumo. Muito bom. Então, assim, e hoje em dia tem, cara, tem até bala de goma, tem chiclete de Uhum. café, coisas inacreditáveis. Então, Tem assim, spray, né? a pessoa, exato, a pessoa tem realmente, assim, eu não tem, se você quiser utilizar, você tem como utilizar, né? Uhum. Acho que um ponto final aqui, que tem essa questão que a gente já falou, mas que eu acho que vale a pena a gente pontuar com mais calma, que é sobre os super respondedores e os não respondedores. Eu Uhum. até dei uma pesquisada, no Brasil eu acho que não tem, se tem eu desconheço, tá? Se alguém souber pode até mandar aqui nos comentários, mas eu vi que nos Estados Unidos tem um teste genético que você faz para descobrir se você é um super respondedor ou um não respondedor. O que seria o super respondedor? O que seria o não respondedor? O nome fala tudo, né? O super respondedor é aquele cara que toma e colhe todos os benefícios ou tem um efeito da cafeína muito exacerbado. Então, não somente os benefícios, mas eventualmente os malefícios também são exacerbados. E o não Uhum. respondedor é aquela pessoa que fala assim, cara, todo dia antes de dormir eu tomo uma xícara de café e durmo que nem um anjinho. Esse É. cara provavelmente é um não respondedor. Tá? Então, assim, você precisa fazer esse teste, pagar caro, que eu tenho certeza que não vai ser barato se tiver no Brasil? Não. Tente avaliar o efeito do café no seu corpo. Né? Se você toma 400 miligramas, 2 cápsulas do Murilo aí de 200 miligramas, vai para o treino e não sente nada, talvez você seja um não respondedor. Uhum. Né? Se você toma uma cápsula e faz o melhor treino da sua vida, ou toma uma cápsula e tem uma insônia horrorosa, talvez você seja um super respondedor. Então aqui é muito um Uhum. exercício de autoconhecimento também, eu acho que não tem necessidade de fazer esse teste. Uhum. Perfeito. Muito interessante isso, muito, muito bacana. Acho que vale a pena sempre fazer o teste e ver se o suplemento faz ou não um efeito para você, se tem uma diferença significativa ou não, né? Maravilha. Então, se você chegou até aqui, queria te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você escuta no Spotify, não deixe de nos seguir, de avaliar o nosso podcast, isso ajuda bastante. O Murilo já até em outro episódio deu o seu desabafo aí, que, É, que não costumava avaliar os podcasts que ele escuta, mas depois que ele teve o dele, ele viu o quanto isso é importante. E é isso. principalmente compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que você acha que vai gostar. Isso ajuda bastante a gente quer alcançar cada vez mais ouvintes e cada vez mais corredores. Além disso, se você realmente gosta do que a gente faz, nós temos o nosso Apoia-se, cujo link está aqui na descrição e lá no nosso Instagram, e que tem as suas recompensas progressivas, com planos, com as nossas canecas, com as nossas camisetas, que são lindas, por sinal. Tá bom? Considerações finais, Murilo. Bom, espero que todos tenham gostado bastante desse episódio. A gente quis trazer aqui informações relevantes e baseadas em ciência a respeito da suplementação, se assim podemos dizer, com cafeína, né? Os efeitos dela para a performance esportiva. Como a gente falou no começo, é uma das substâncias mais bem pesquisadas, né? E sim seguras, desde que respeitado ali
algumas questões como se você tem algum tipo de doença cardiovascular, se você é gestante, como o André muito bem colocou, e dosagens máximas também diárias, né? Fora isso, analise sempre as respostas individuais, né? As suas respostas frente a essa substância, né? Se você é uma pessoa que fica ansiosa, se você não fica, se afeta seu sono de alguma forma, e se você realmente percebe uma mudança significativa ali no seu desempenho esportivo, se vale a pena ou não. E acho que o mais importante, né, André, que aqui a gente não está fazendo prescrição. Então, aqui esse episódio serve para levantar a possibilidade de você utilizar a cafeína para melhorar o seu desempenho esportivo, mas procure ali um profissional da nutrição que possa te orientar, que possa planejar a melhor estratégia de utilização dessa substância para que você colhe os benefícios da melhor forma possível. Isso aí, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu para quem ouviu até agora. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até lá!